Olá, boa noite a todos, graça e paz, sejam todos bem-vindos a mais uma live de domingo, né? Graças a Deus, ontem foi um sábado abençoado e hoje estamos aqui para trazer da parte de Deus uma mensagem para que os irmãos que nos assistem, que está sempre aí nos assistindo, façam parte também desta palavra maravilhosa do alimento espiritual que é um dom de Deus nas nossas vidas. Amém, amados? E o tema da nossa mensagem de hoje é graça. Não coloque limites na sua fé. Amém? Esse é o tema que vamos abordar hoje, vamos aprender em Cristo Jesus. Mas antes disso, deixa eu mandar a graça e a paz para os nossos amados ouvintes que têm nos assistido. Graça e paz aí para o nosso amado irmão Cido, Cineide, Gael, Ciel, Marcelo e todos que nos acompanham ali na portelinha. Que Deus continue tomando de conta de cada um de vocês. Amém? Também os nossos amados irmãos aqui na N18 que têm nos acompanhado, nosso amigo Gilberto Miranda, né? Tem aí nos assistido, Manel e outros amados irmãos e todos do Ministério Nova Sião que têm nos acompanhado. E também os nossos amados ouvintes lá da Tapera, ali na Santa Rita, também ali na Catinguinha, no Roçado, Casa Nova, Santana do Sobrado, Riacho do Sobrado e também nos outros locais, nas regiões vizinhas ali de Petrolina. Que Deus abençoe a cada um de vocês também. Amém, amados? Nossos amados irmãos aí do grupo Conhecendo a Graça, que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês. É um prazer imenso estar aqui mandando a graça e a paz para todos vocês. Mandar também aqui a graça e a paz aos nossos amados irmãos dali do Vale da Conquista, né? Tem também aí nos acompanhado, tem aprendido de Cristo. Que Deus continue abençoando a vida de cada um dos amados irmãos. Amém? Então, como já falei o tema para vocês, graça. Não coloque limites na sua fé. Amém, amados? Hoje nós vamos aprender a esse respeito da fé, para que assim, como aprendizado, você não venha fraquejar na fé. Porque a fé não é nossa, a fé não é de quem quer ou de quem queira ter fé. A fé, ela é um dom de Deus, uma dádiva de Deus às nossas vidas e é dada a quem Deus quer. Amém? Ele é um dom. Não é simplesmente você querer ter fé e ter fé. Amém? Se este dom da fé não estiver em você, você não tem como ter fé. É uma pessoa ali neutra, né? Não sabe discernir o que é fé, não sabe o que é certo ou o que é errado a respeito de Deus. Amém? Por isso que tem muitos aí que se tornam à toa, que se dizem ateu, né? É porque a fé não foi ativada, a fé não chegou até esta pessoa. Amém? Então, o nosso versículo inicial está em Hebreus, no capítulo 11. Amém? No versículo 1, vamos aprender aqui. Vamos ler para a gente fazer a nossa confissão de fé. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não se veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Amém? Através da fé. Vamos orar. Eterno Deus e Pai querido, Cristo ressuscitado, esta noite de domingo, a qual o Senhor nos deu a graça de estar até aqui, podendo falar, ouvir, podendo enxergar. Sou grato ao Senhor por tudo quanto tem feito em minha vida e na vida daqueles que estão ao meu redor, na vida dos meus familiares, na vida de todos os amados irmãos
desta cidade. Que o Senhor, ó Deus, na tua infinita bondade e grande misericórdia, entre, ó Deus, com providência sobre essas vidas, sobre essas causas, todo e qualquer peleja, que na tua vontade, no teu momento certo, que o Senhor haja, pois essas pessoas que necessitam não dependem simplesmente, ó Deus, de uma oração, mas sim da tua misericórdia e da tua bondade, e se assim o Senhor quiser fazer. Pois nesta noite eu sou grato ao Senhor pelas ricas bênçãos que tem derramado sobre mim, sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre tudo, ó Deus, quanto eu tenho feito. E eu sou grato ao Senhor por poder ministrar esta palavra aos demais ouvintes. E que o Senhor também, neste momento, nesta oportunidade maravilhosa de estar conversando contigo através da oração, que o Senhor, ó Deus, use a minha boca para que todos aqueles que escutem a tua palavra da graça sejam alcançados, não porque eles não saibam, não porque eles não têm escrito, ó Deus, nos seus corações e impressa na mente, mas sim para que fiquem atentos e alerta à tua palavra. Isso é o que eu te agradeço em Cristo Jesus. Quem crê, diga amém, diga graças a Deus. Amém, amados? Louvado seja Deus por isso, né? Então, amados, como eu estava falando para você no início da nossa live, da nossa conversa aqui, a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E quantas das vezes não temos desagradado a Deus? Quantas vezes você não tem se perguntado por que isso não aconteceu na minha vida? Por que eu estou vivendo desta forma? Por que eu não fico bom? Por que eu não fico curado? Já fiz propósito, já fiz campanha, já fiz voto, já fui ao monte, já jejuei e nada acontece. Simples, amado. A resposta é simples. Não depende de você, não depende da sua oração, o sacrifício muito menos, porque sacrifícios não é mais necessário para que você faça um sacrifício para que alcance algo de Deus. Porque Deus não é moeda de troca. Não é simplesmente eu abrir a boca e dizer assim, eu vou orar e Deus irá agir. Não, amado. Deus trabalha de acordo com a sua fé. E de quem ele aprover ter misericórdia. E se ele te deu esta fé, aí sim, para que você siga em frente, através da fé. Como sempre tenho dito aos amados irmãos que querem viver desta forma enganada, achando que ter fé é fazer esse tipo de coisa. Para ter comunhão com Deus, você precisa de quê? De um pedaço de pão, um cálice com suco de uva. Isso não é fé, amado. Isso não é comunhão. Amém? Nem simbolismo, pois nós não trabalhamos mais nesta área. Nós não vivemos mais um tempo, amado, onde a lei precisava ser cumprida. Hoje nós vivemos plenamente pela graça do nosso Deus. Infinitamente pela misericórdia dele. Amém? Sobre a graça de Deus a qual nós estamos. Amém, amado? Então, sem fé é impossível. E se Deus não te deu este dom da fé para que você alcance a misericórdia dele, para que você, através da fé, alcance a cura, alcance os seus sonhos, isso só irá acontecer quando Deus liberar esta fé em você. Amém? Não é pelos seus esforços. As coisas não acontecem nas nossas vidas por simples esforço do homem ou por simples movimento que faça. O homem a todo tempo procura, viver de uma forma que ele acha que está certo. Como? Que forma é essa? Para ter comunhão com Deus é preciso estar dentro de um ambiente entre quatro paredes, com bastante pessoas ali. Não, amado, não precisa isso. A sua fé para com Deus, o seu espírito ligado a Deus, não precisa você estar no meio de um movimento com muita gente ou dentro de qualquer um espaço. Simplesmente é simples, é crer. Para que você adquira de Deus a fé.
Para que você tenha fé, não é preciso fazer campanhas, fazer propósito, voto com Deus. Para ter comunhão com Deus não é preciso nada dessas coisas, pois o único sacrifício que é válido até hoje, amado, e será eternamente, é qual? O que foi feito por Cristo na cruz do Calvário. Amém? Vamos ler. Vamos ler para a gente entender, como já falei a respeito. Vou ler para que você veja o que acontece com aqueles da fé. Amém? Somos filhos de Abraão através de quê? Da fé. Amém? Não é porque saímos das entranhas de Abraão. Não é que somos participantes daquelas tribos, das 12 tribos, né, de Israel. Somos filhos de Abraão através da fé. Amém? Leia comigo. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se não se veem, que se esperam, e a prova das coisas que se não se veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunha. Continuando, versículo 3, Hebreus 11, 1. Versículo 3 agora. Para você que está chegando agora, nós estamos com o tema graça. Não coloque limites na sua fé. Amém? Se Deus te deu a fé, não coloque limites sobre ela e nem duvide. Siga em frente. Versículo 3. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Versículo 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Olha só. Versículo 5. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladará, visto como antes da sua transladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhes, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus cria que ele existe e que é galardoador dos que os buscam. Olha só, amado. Todas essas pessoas alcançaram algo de Deus pela grande fé que tinha. Como estava falando a vocês, que nós somos filhos de Abraão através da fé. Abraão só alcançou as bênçãos de Deus porque ele teve fé, porque ele creu. Amém? Ele tinha ali dentro dele algo diferente, mesmo sendo uma alma vivente. Amém? Porque Jesus ainda não tinha vindo, a lei ainda não tinha sido cumprida. Amém? Moisés ainda não tinha escrito, recebido, para ser mais claro, as tábuas de pedra da lei. E então, que interessante, amado. A fé já existia muito antes da lei. Amém? É por isso que hoje, amados irmãos, as pessoas querem viver em uma vida simplesmente como elas querem, achando que está buscando a Deus daquela forma. Amado, digo a você que as coisas não acontecem como a gente quer. Queria eu, sim, neste momento aqui, no meu lar, fazendo essa transmissão aos amados irmãos e outros que aqui estão, mas o que acontece? Não é da minha forma, do meu querer, sobre a minha vontade. É no tempo de Deus, na vontade de Deus, através de quê? Da fé. Porque se eu não tivesse fé, se eu não crer em Deus, eu não estaria aqui conversando com você. Amém?
Então, amado, tenha fé para que você cresça, seja cada dia fortalecido no Senhor. A peleja está difícil, a luta está grande, está passando privações, está passando necessidades. Então, abra aí a sua mente, né? E o seu coração voltado a Deus, para que assim você tenha de Deus ali aquele alívio, o refrigério na alma, o fardo seja aliviado, não é assim que ele diz? Que o jugo dele, o fardo é leve e o jugo é suave. Não o jugo dos homens. Por quê? Porque o jugo dos homens é pesado, amado. Você chega em um ambiente para receber a palavra de Deus, você recebe umas profetadas. Em vez de você sair de lá regozijado, cheio da graça de Deus, aliviado, amém? Você sai com um peso maior. Por quê? Porque em vez daquela pessoa que está do outro lado do púlpito te passar segurança em Cristo, ele te mostra um Deus totalmente diferente. Ele te mostra um Deus carrasco, te mostra um Deus que com tudo se ira. E Deus amado, como ele diz, não é filho do homem para que minta e nem para que se arrependa. E o que ele diz mais? Uma coisa que ele não pode fazer, amado, é mentir. Deus não pode mentir. É a única coisa que Deus não pode fazer, porque o resto tudo ele faz. Amém? Na minha vida e na sua. Mas como eu estou te dizendo, não precisa, amado irmão, para ter comunhão com Deus, para aumentar a sua fé, você precisa participar de rudimentos fracos e ineficazes. Como nós temos visto, como sempre falo às pessoas, amados irmãos, quantas vezes você não tem feito uma campanha, quantas vezes você não tem feito um propósito, quantas vezes você não tem levado uma foto a certos locais, apresentado a foto daquela pessoa a Deus. Será que Deus não é conhecedor? Será que Deus não sabe? Será que Deus está cego? Será que Deus não consegue ver, não consegue enxergar o que aquela pessoa está passando? Graça e paz o nosso amado Wilson Souza aí. Que Deus continue lhe abençoando, amado irmão. Então, amado, que dizia a você, Deus ele consegue ver tudo. E ele sabe de tudo e de todas as coisas. Não há nada encoberto aos olhos de Deus. E você só consegue enxergar com os olhos de Deus através da fé. A graça chegou até nós por fé, amado. Simplesmente crer. Crê em quem? Em Cristo, naquele a qual Deus enviou. Esta é a obra maior de Deus. Como sempre tenho dito, fazer a obra de Deus, amado, não é você reunir um grupo de pessoas e sair por aí evangelizando, falando isso e aquilo. Não, amado. Se você faz isso aí, nada contra. É até bom. Mas será que é porque essas pessoas não conhecem a Deus? Será que elas não têm o entendimento de quem é Deus? O que Deus pode fazer? Acredito que sim. Mas por que essa pessoa não vai naquele ambiente que é convidado? Amado, porque não depende desta pessoa. Não está no querer de quem está evangelizando. Não está na vontade daquele que enviou aqueles criados para evangelizar. Se fosse assim, era muito bom, amado. Mas o intuito do evangelismo do homem não é, como eles falam, ganha almas para Jesus, porque ninguém ganha almas, amado. Homem nenhum nessa terra ganha almas para Jesus, amado. Porque todas já são dele. Quando aquela pessoa se enche do Espírito de Deus, que ela vai a um certo local chamado igreja, e aquela pessoa sente ali a necessidade, como é feito um apelo, né? Que o homem ele faz é apelar, apelando para aquela pessoa aceitar a Jesus. Aí a pessoa diz, não, eu aceito a Jesus. Não, amado, é porque aquela pessoa já era de Deus. Aquela pessoa só está confirmando a fé que ela tem. Então, muitas vezes a pessoa vai sob pressão, pressionado por alguém, por algum amigo, mas não é como é para ser. Foi Deus quem nos encontrou. Foi Deus quem nos deu tudo. Foi Deus quem nos deu a vida.
foi Deus que nos deu a graça, foi Ele que nos deu todas essas coisas, amado, para que assim eu e você viva por longos tempos na presença, na vontade do nosso Deus, pois Ele é justo, perfeito e fiel. Bom é o nosso Deus para conosco, grande em misericórdia, em amor, em mansidão sobre as nossas vidas. Amém, amado? Então, tenha fé, creia somente. Glória a Deus. Você está aí em Hebreus, volta lá em Romanos capítulo 10, amém? Romanos capítulo 10, glória a Deus, quem encontrou diga amém. Romanos 10, 17. Amém. Olha, Romanos 10, 17. De sorte que a fé pelo ouvir é o ouvir pela palavra de Deus. Tá vendo que não precisa aceitar a Jesus? É Ele que nos acha, é Ele que nos encontra, é Ele que nos dá esta alegria, esta vontade de viver, andar em santidade, ter ali a harmonia, a perfeita paz sobre as nossas vidas, porque é Deus que faz essas coisas. Amém, amados irmãos? Sim, na live, tu acha? Será que foi? Eu tenho a goiaba, não foi? Não, vou voltar. Para, Luan. Luan, para. Meu Deus, que vergonha, né? Você não fez isso, né? É sério isso? Meu Deus. Duvido. É claro que sim. Ele não pode ficar enganado, né? Nada. Amém, glória a Deus, graça e paz novamente. Jesus, grande é o Senhor e maravilhoso, grande é a minha fé em Cristo. Amém, amados? Tive que fazer uma diligência. Amém? Então, amados irmãos, como eu estava ali falando, a fé, ela não é simplesmente
da forma que as pessoas acham ou que as pessoas querem ter fé. Não, ela é um dom de Deus, dada a quem Deus aprover ter misericórdia. Amém? Por isso que aqui em Romanos capítulo 10, no versículo 17, ele diz: de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Por quê? Porque você ouvindo a palavra de Deus, você vai adquirir fé. E se você não ouvir, será que você vai adquirir esta fé? Por quê? Porque pelo meio da fé foi que foi feito tudo e todas as coisas. Pela fé foi que este mundo foi criado. Pela vontade de Deus. E hoje nós estamos aqui neste mundo maravilhoso. Por quê? Porque Deus nos deu esta fé maravilhosa nele. Amém? Continuando aqui a leitura. Mas digo, porventura, não ouviram? Sim, por certo, pois por toda a terra saiu a voz dele e as suas palavras até aos confins do mundo. Como falei anteriormente, será que é necessário que eu e você faça um evangelismo? Que nós saiamos nas ruas convidando as pessoas a ir a um certo local chamado igreja? A palavra nos mostra, nos está dizendo aqui em Romano, amado, que naquela época, aqui era lá em Roma, Paulo falando, que naquela época, quando Jesus esteve sobre a terra, ele pregou todos os confins da terra. Aonde ele pôde chegar, o evangelho foi pregado. Por quê, amado? Será que precisou de alguém para fazer evangelismo? Será que tinha alguém ganhando almas para Deus naquela época? Porque todas já eram dele. Então, amado, o que eu quero que você entenda é isso. Não é simplesmente você abrir a boca e dizer assim, olha, hoje nós vamos evangelizar, hoje nós vamos ganhar almas para Jesus. Não está errado, amado, em evangelizar. É bom, sim, mas que você aprenda uma coisa. Não é como você quer. Não é simplesmente você, quando aquela pessoa chegar àquele local já arrasado e for feito aquele apelo. Tem alguém nessa noite aqui que quer aceitar a Jesus? Aí aquela pessoa, né, cheio ali do Espírito de Deus que já habita dentro dela, diz, eu quero aceitar. Aí diz o pregador, ganhamos 5 almas hoje para Jesus, ganhamos 8 almas para Jesus. Não, amado, todos, independente dessa pessoa ser boa ou ruim, todos somos de Deus. Todos nós somos mulheres e homens de Deus. Amém? Com uma condição. Tem aqueles a qual foi dado a fé, mesmo aquela pessoa sendo uma pessoa torta, uma pessoa que pratica coisas terríveis, mas quando a fé dela for ativada, ela muda. Ela realmente deixa o velho homem, não o batismo nas águas. Amém? Pela fé, amado. Pela vontade de Deus. Porque Deus aproveu ter misericórdia daquela pessoa. Amém? Lucas, livro de Lucas, vamos lá no livro histórico de Lucas. Lucas no capítulo 18. Amém? Lucas no capítulo 18, no versículo 23. Quem encontrou, diga amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Está aqui. Lucas no capítulo 18, no versículo 23. E diz: mas, vamos ler aqui. Vamos ler aqui um pouco da história para não ficar sem solto, né? O versículo solto. Leia comigo o 21. E disse ele: todas estas coisas te tenho observado desde a minha mocidade. Aqui é falando daquele jovem rico. E olha só, continuando, 22.
E quando Jesus ouviu isto, disse-lhes: ainda te falta uma coisa. Vendo tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue. Olha, amado, uma coisa interessante. Vem e segue-me. Jesus estava ali vendo naquele jovem algo. Continuando a leitura. Mas, ouvindo ele isso, ficou muito triste, porque era muito rico. E você já conhece o restante da história. Agora imagine. Muito dinheiro, prosperidade lá em cima, mas porém não tinha o necessário, que era a fé. Ele não teve fé para abrir mão dos seus bens, para abrir mão de tudo quanto tinha e seguir a Cristo. Tá vendo? E muitas das vezes, hoje, amado, tem pessoas, amados irmãos, vivendo desta forma. Não abre mão de nada para viver uma vida em Cristo Jesus. Se você anda assim a partir de hoje, amados irmãos, seja diferente. Faça a diferença. Ande em Cristo Jesus, pois Ele conhece, Ele sabe dos nossos pensamentos, Ele sabe das nossas pelejas, Ele conhece o nosso coração, sabe de que temos necessidade, do que precisamos. Não precisamos do homem para nos auxiliar, não precisamos de A ou B, quem quer que seja, quem se intitule pastor ou mestre de alguém, pois o nosso Deus, Ele conhece, Ele sabe muito bem. É por isso que eu digo a vocês que eu não vou procurar homem nenhum para dar satisfação da minha vida, para dizer o que eu vou fazer ou o que eu deixo de fazer. Não, consulto a Deus, amado. Ah, não, mas tem que falar com o pastor, porque a gente é de lá do ministério e tal. Se o pastor permitir que a gente vai. Se ele não permitir, a gente não vai. Amado, nós não vivemos mais sobre ordenança de homens, sobre mandamentos de homem. Nós vivemos pela graça de Deus. Temos sim que ter respeito uns pelos outros. Respeito todos aqueles que se intitulam pastor. Só não recebo ordem de nenhum. Hoje vivo a minha vida em Cristo, amado. Como dizia o apóstolo Paulo, as pessoas ficam espreitando a nossa liberdade em Cristo Jesus. Por quê? Porque eles não veem a gente aqui se apegar a nada, agarrado a homem, ou apegado a ministério nenhum, ou quem quer que seja. É por isso que quando pregamos, falo às pessoas: amado, nós não estamos aqui para agradar ao homem. Nós não estamos aqui para fazer o que o homem quer, para pregar o que o homem quer ouvir, o que o povo quer ouvir. Não, amado, mostra simplesmente a verdade, crua e nua. Se você quiser crer, crê. Se você não quiser, isso não me pertence. Isso pertence a Deus e a você. Amém? Amado, todos aqueles que vivem sobre a lei de Moisés e prega ela e aplica às pessoas, segundo a palavra nos diz que está debaixo de maldição. E você não vive mais um ministério de condenação e morte, que era a lei. Pois ela, por Cristo, foi vencida. Cristo, ele venceu o que eu e você e aquela primeira igreja não poderia fazer. Ele fez. Derramou seu sangue por muito justo que naquela época tinha. Foi crucificado, chicoteado, lhe transpassaram com uma lança. Mas, porém, amado, não para que eu e você diga algo contrário a Deus, para que você saiba e fique sabendo que Deus, ele conhece tudo quanto fazemos, conhece o nosso interior, sonda o nosso espírito, pois o espírito vai nas profundezas de Deus. Amém? Então, amado, quando eu digo a você que não temos pastor, que o único pastor a qual nós seguimos é Cristo. Não temos placa de igreja, somos o Ministério Nova Sião, uma igreja em espírito e em verdade. Nos reunimos como igreja de Cristo, pela fé, não através disso. Olha, amados irmãos, você tem que trazer isso, você tem que trazer aquilo, você tem que trazer 10% do que é seu, você tem que trazer sua oferta, você tem que... Não, amado.
Você tem que participar de propósitos, de campanhas. Não, precisa nada disso não, amado. Você já tem um Deus poderosíssimo. É só saber chegar a Deus e conversar com Ele que as coisas acontecem, amado. Se esforce, tenha bom ânimo, ative a sua fé, que uma hora chega. Não é simplesmente eu vou orar a Deus, vou pedir para Deus mudar isso, mudar aquilo. Não vai mudar, amado. Não está no seu querer, não está no poder da sua oração, não está sobre a sua vontade, e sim sobre a vontade de Deus. As coisas acontecem na nossa vida por intermédio de Deus. Não porque o homem orou, não porque o homem abriu a boca e disse foi Deus que mandou dizer. A palavra nos ensina totalmente diferente. A palavra nos ensina o quê? Que aquele que teve um sonho, conte como um sonho. E aquele que pregue a palavra, que pregue a verdade. Tá vendo como é? Aí muitos, amados, abrem a boca e dizem, eu tive um sonho. E Deus falava comigo nesse sonho a respeito de fulano, de cicrano, e assim e vice-versa. Não, amado. Tome cuidado com isso, porque isso termina magoando, machucando as pessoas. Conheço muitos amados irmãos que vivem dessa forma, procurando homens para perguntar o que Deus, qual o recado de Deus para aquela pessoa. O que Deus mandara dizer. Não, amado. Hoje nós vivemos pela graça de Deus. Hoje nós não vivemos mais um ministério, amado, de profetas e nem de anjos. Hoje anjo nenhum traz recado para homem nenhum. Hoje anjo nenhum, amado, vem aqui à terra falar com ninguém, com quem quer que seja. É por isso que Deus disse que nos deu o livre acesso a Ele. Para quando você precisar, Ele vai estar ali pronto para te atender. Ouvidos atentos para te ouvir. Amém? E mãos abertas, amado, para te abraçar, para abraçar a tua causa, a tua peleja, o que você está passando. Muitas vezes, amado, quando a pessoa está passando por um momento difícil, a pessoa lembra até de Deus. Tem outros que até xingam. Ah, mas eu sirvo a Deus há tanto tempo, e isso e aquilo, e por que Deus não está vendo? Tá, amado. Deus está vendo. Só está faltando em você crer. Tirar a dúvida que está no seu coração. O que atrapalha muita gente, amado, é a dúvida. A pessoa diz assim, não, mas eu creio. Crê da boca para fora. Mas será que no íntimo do seu coração você crê realmente que Deus pode mudar a situação de qualquer pessoa? Tá vendo como é, amado? A fé não é de todos. Amém? É de quem Deus aprover dar. É de quem Deus aprover ter a misericórdia. É por isso que quando oramos, amado, temos que orar com fé. Com a certeza que a tua oração chegou até Deus. Como? Através do Espírito, amado. Não é assim? O Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis e consulta a Deus a tua oração. E Deus vai ver se realmente é necessário. Porque as orações que são feitas, amado, é feita orações de petição. Deus faça isso, Deus faça aquilo, Deus me dê isso, Deus me dê aquilo. E nunca diz, Deus, o Senhor é maravilhoso. Obrigado, Jesus, pela vida. Obrigado por viver. Não importa a circunstância que me encontro, mas eu tenho um Deus maravilhoso. Eu tenho um Deus que é perfeito, que é justo. E no tempo certo, no momento certo, o Senhor agirá sobre a minha vida. O Senhor conhece a minha peleja, o Senhor sabe o que passo, o que necessito. Mas as pessoas não pensam assim, amado. Muitas vezes você que está aí do outro lado pode estar até pensando, o irmão diz isso porque não é ele que está passando isso. Amado, todo mundo passa aflição. Todo mundo tem uma peleja diferente uma da outra. Amém? Então, queridos irmãos, a sua fé tem que ser ativada todos os dias, todas as horas, todos os momentos. Não precisa muita coisa, não precisa você estar envolvido em um grupo, participando disso, daquilo, de ordenança de homens. Não, amado. É bom sim que oramos um pelos outros, mas em agradecimento a Deus, não pedindo para que Deus faça isso, para que o Espírito de Deus visite alguém. Amado, se o Espírito de Deus que está em mim,
sair daqui desse momento e visitar o irmão que está aqui sentado, olha, amado, eu vou morrer. Por que eu irei morrer? Porque se o Espírito de Deus que habita em nós sair, amado, esse fôlego de vida é apagado. Então, aprenda a se expressar diante de Deus. Não peça para que o Espírito de Deus visite outra pessoa, porque aquela pessoa já tem o Espírito de Deus. Amém? E não é do nosso querer, é da vontade do nosso Deus, amado. Eu vejo tanta gente, assisto programas, amado, de outros pregadores, e eu vejo muito na hora da oração, os amados irmãos abrir a boca e dizer: Deus, nesse momento estou orando ao Senhor, quero que Deus... Diz assim: quero, Deus, que o Senhor visite o irmão fulano de tal, que está num leito do hospital e isso. Visita minha irmã que está no... Não, amado. Já está lá. Não precisa o Espírito sair de onde está para visitar. Simplesmente só você mudar a forma da oração. Deus, o Espírito do Senhor é com aquela pessoa. E se o Senhor é maravilhoso para comigo, misericordioso comigo, se for da tua vontade, ó Deus, que assim seja feito na vida daquele irmão que está no leito do hospital, que assim seja feito na vida da irmã que te falei aqui agora, pois o teu Espírito habita nela assim como habita em mim. E pela fé eu sou grato ao Senhor, que o Senhor está ouvindo a minha oração e chegará até os teus ouvidos por intermédio do Espírito Santo. Mas as pessoas oram assim? Não oram, amado. As pessoas querem ganhar o mérito, receber o mérito, como eu falei no começo da live, as pessoas buscam aquelas pessoas nas ruas, evangelizando, fazendo uma coisa ou outra, fazendo um movimento ou outro, para quando chegar no momento dizer assim: eu ganhei essas vidas para Jesus, eu fui evangelizar, você está aqui por causa que eu orei. Aqui foi jejum e oração, debaixo do meu joelho, me ajoelhava ali e orava por você, buscava por você às madrugadas e Deus ouviu minha oração. Não, amado. Aquele que é de Cristo não precisa, amado. Porque Deus encontra ele onde ele estiver. Não há na terra um local para que você se esconda de Deus. As pessoas têm uma mania feia, né? Muitos amados irmãos têm essa mania feia de não saber se expressar e diz